a pergunta, Paulo, porque sem dúvida, né, as redes sociais ajudam de certa forma nesse ambiente, né, assim como ajudaram a recrudescer o tribalismo, tudo virou torcida de futebol, está de um lado ou de outro. é, Também tem esse fator, né? Tudo parece urgente, tudo é uma coisa que, se não resolver agora, ferrou. E pessoas que, via de regra, têm mais poder, eu não vou dizer sabedoria, porque não acho que seja um caso só de sabedoria, não. Mas são pessoas assim que fazem, observam tudo isso e conseguem expurgar o ruído, né, do que é mais essencial, e são essas pessoas que estão fazendo apostas de mais longo prazo. Então, o Fiuza citou aí, inclusive, como um exemplo para ilustrar que nem tudo é causa, apesar desse burburinho todo, desse clima, dessa tensão toda, da retórica toda, os leilões bem-sucedidos, investidores, tudo. Assim, no dia seguinte à manifestação, aí a bolsa chegou a cair quase 3, o dólar subiu. Então, existem oscilações e maior volatilidade nesse cenário. Mas eu acho que tem gente que são normalmente esses caras que estão aí há tempo demais, né? E aí, nesse aspecto, até o Fiuza perguntou quem é a Febraban, né? Eu entendo o argumento dele. E ele vai ao encontro do que eu estava dizendo em relação ao povo de um lado versus uma elite, um establishment do outro. Mas o establishment tem muito poder, né? A gente não pode ignorar, apesar de termos visto na rua ali alguns milhões de pessoas, se juntar o país todo, né? Essa turma tem alguma influência, algum poder ainda. Tem muitos despachantes ali no Congresso, tem a mídia ao seu serviço, então não é para se descartar, na minha opinião. Mas pensa nesses banqueiros mesmos, né? Os caras estão aí, veio o Collor, veio o Confisco, veio o Dilma, veio o PT, e os caras estão aí, né? Então, assim, eu olho, quando eu olho para um Sarney da vida, na política, para um Delfim Neto da vida, que é o Sarney da economia, né? E para esses banqueiros, esses grandes grupos, eu tendo a olhar com pouco respeito em termos de princípios que eles exalam e algum respeito em relação à capacidade de sobrevivência. Por que eu faço essa distinção? Porque as baratas que às vezes aparecem aqui na minha garagem, elas têm bastante capacidade de sobrevivência, né? Mas eu não respeito muito elas pelo aspecto estético, nada disso. Então, assim, não estou comparando banqueiros a baratas e não cheguei nesse nível de esquerdismo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa turma é sobrevivente. Essa turma é sobrevivente. E é sobrevivente num ambiente hostil. Então a gente tem que fazer uma pergunta de por que isso? Por que eles são sobreviventes num ambiente tão hostil? Que passou por tanto golpe, tanta aventura, tanta mudança. Porque eu acho que eles têm a ver com alguma coisa ligada àquilo que o Raimundo Faoro chamou de donos do poder, né? O Brasil é um sistema de capitalismo de Estado, né? Se a gente acreditar que o Brasil tem dono e que esses donos não são necessariamente o povo, aí eu acho que essa análise ela vai de encontro ao que dizia o Fiuza. Né? Tá bom, eu também vi o mesmo espetáculo cívico e patriótico, é bastante gente, mas do outro lado tem uma turma que é bem menos numerosa, mas tem muito poder, né? Tem muito poder, né? Fiesp, né? Febraban, essa turma não está aí há pouco tempo e não está aí à toa, né? Então, eu acho que eles toleraram o petismo até onde isso foi interessante, né? Para eles, tudo quando eles começaram a ver que a coisa ficou perigosa, que podia degringolar numa Venezuela, houve um impeachment liderado por um presidente da Câmara que era o Eduardo Cunha, ou seja, não é alguém que a gente considera merecedor de grandes méritos e de medalhas heróicas. Mas ali teve um papel importante. Então, eu não brinco com o sistema. Esse é o meu. Esse é meu. É minha conclusão, né? É meu ponto de vista sobre a sua pergunta. Eu acho que uma parcela do povo hoje está peitando o sistema. Está peitando o sistema. Mas isso não necessariamente acaba bem para quem faz o desafio. Isso envolve muitos riscos. Então, assim, esse sistema que aí está, e que é um sistema, obviamente, podre, é um sistema corrupto,
É um sistema dominado por um centrão fisiológico, por banqueiros sem alma, por intelectuais de esquerda, por ONGs e sindicatos, muitos parasitas que mamam em muitas tetas públicas. Esse sistema não vai... Ele não vai ser derrotado da noite para o dia, e eu nem sei se é desejável, sendo muito sincero com o nosso ouvinte. Porque eu li o suficiente sobre revoluções e sobre alertas conservadores. Vamos lembrar que Edmund Burke, o pai do conservadorismo, ele virou o pai do conservadorismo, ele era um liberal Whig. Ele virou o pai do conservadorismo quando ele fez alertas sobre a Revolução Francesa, no Reflexões sobre a Revolução em França. Foi exatamente o tema da minha coluna para a Gazeta nessa quinta. Será verdadeiro que o governo da França, quer dizer, ele reconhece toda a putrefação, mas ele pergunta, será verdadeiro, entretanto, que o governo da França estava em uma situação que não era possível fazer nenhuma reforma, a tal ponto que se tornou necessário destruir imediatamente todo o edifício e fazer tábua rasa do passado, pondo no seu lugar uma construção teórica nunca antes experimentada? Eu dou crédito a essa população que está nas ruas, né, a esses caminhoneiros, de que eles não estão pregando nenhuma utopia. Mas mesmo a Lava Jato, ou lavajatismo, né, tudo isso foi uma coisa muito inovadora no Brasil, muito disruptiva. Muito disruptiva. Né? O sistema está acostumado. O sistema ele é adaptável acima de tudo. Então, houve ali uma tentativa de ruptura e ainda continua em curso, porque brasileiros, muitos brasileiros, acordaram, o gigante acordou, despertou e passaram a sonhar com a possibilidade de uma mini-revolução, sim, de tornar o Brasil um país mais sério, acabar com essa putaria. Desculpa, excuse my French, desculpa a expressão. Só que para acabar com essa putaria, tem que combinar com o lado de lá, e o lado de lá está muito acostumado há muito tempo e é muito poderoso, e tem muitos tentáculos com esse modelo. Então, é daí que eu acho que eu divijo do Fiuza, né? Se eu entendi direito o ponto dele. Eu também vejo o investidor. Agora, outra coisa que é importante, que foi tema de uma coluna minha para o Oeste. Investidor, eles olham para esse longo prazo, esses que compram leilões de infraestrutura, eles estão olhando 30 anos à frente. Estão olhando a possibilidade do Brasil dar certo, uma democracia jovem, mas que resistiu a esse turbilhão todo que eu acabei de mencionar. Collor, Sarney, Dilma, Lula, Fernando Henrique, aguentou, né? Tá com o Bolsonaro. E mesmo assim, olha só, as manifestações foram pacíficas. Isso é uma coisa que precisa ser mencionada. Né? Então, a turma que faz decisão olhando 20 anos à frente, 30, eles olham isso e falam, tá, deixa eu separar o ruído do essencial. Uma democracia em construção, mas sólida ao mesmo tempo, uma sociedade aberta, passando por muito solavanco por conta de muita coisa que é nova, que está se adaptando. Então esse cara compra o leilão ali. Ele não está preocupado se o câmbio amanhã vai estar 5,40 ou 4,80 amanhã. O investidor de mais curto prazo, não. Ele se retrai, porque ele está vendo o aumento das incertezas no cenário. E aí é preciso ser sincero. O investidor, como investidor, ele não usa o chapéu de cidadão. Eu sei porque eu já fui investidor de país estrangeiro. Inclusive quando eu trabalhava para o Paulo Guedes. Eu ia lá para a Rússia, voltava de Moscou e fazia uma reunião com o Paulo Guedes e falava, síntese, é um autocrata totalmente autoritário que ignora a democracia. Mas não vai botar tudo a perder no lado econômico, não vai ser um populista, ou seja, está mais para Pinochet nesse aspecto. Ah, entendi, é o Pinochet da Rússia, tá. Então a gente pode operar, podemos comprar alguns ativos. Entendeu? Então, o investidor não está preocupado com a cidadania. Nós temos que ser muito honestos nisso, senão ninguém investia na China, né? O maior parceiro comercial do mundo inteiro. Por que todo mundo investe e compra da China? Porque as pessoas, como consumidores ou investidores, não estão tão preocupados assim com o chinês, que está lá sob uma tremenda de uma ditadura. Sejamos francos, realistas. Então, o investidor, ele gosta de previsibilidade. Previsibilidade, essa é a palavra. Para ele fazer as contas dele, para ele ter um cenário.
E ele não gosta de muita turbulência e volatilidade, a menos que ele seja um especulador de day trade, enfim. Então, nesse aspecto, ele não se incomoda se o Brasil virar uma semi-ditadura, um regime não sei o quê. Ele quer entender qual é o jogo, qual é o cenário. Uma vez que está definido o cenário, ele se adapta e faz as apostas. Então, como cidadãos, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Os cidadãos brasileiros estão lutando pela liberdade básica, contra a censura, pelo direito de um ponto de vista mais conservador, mais à direita, existir dentro do debate político nacional, o que está sendo extirpado, expurgado pelo sistema, por Big Techs, junto com o STF, junto com alguns políticos e a mídia. Então, é uma luta, é uma luta delicada, a gente não sabe o desfecho, e isso está gerando incerteza. Olha para o lado, olha para a Argentina. A Argentina tem povo também, fazia panelaço o tempo todo. Isso não impediu um golpe que colocou de volta a Cristina Kirchner no poder. E o Macri tem lá os erros dele, tudo, mas aí teve o isentão, a terceira via, que foi o Lavanha, ex-ministro, tirou 6% de votos, provavelmente do Macri. Então, cuidado com um cenário mais tranquilo de que não, eu estou vendo economia, não, tem investidor, porque essas coisas mudam. Essas coisas, dependendo do que é feito de um lado ou de outro, podem descambar para um cenário de ruptura, podem descambar para um cenário de o Lula levar no ano que vem, levar nas urnas. E aí? O que acontece? Vai ser tarde demais? A população vai sair para uma revolução aí sim, justificável? Então, tudo isso é muito confuso, muito difícil, gera essa volatilidade toda e essa incerteza. E esses debates todos internos, dentro da direita, sobre o que fazer. Não é à toa. É porque é complicado mesmo. É só esse meu ponto.